52 anos atrás, Brook tinha 38 anos. Ele fez parte da tripulação Piratas Rumbar, que é uma tripulação nativa do East Blue. Certo dia então, quando eles estavam navegando para ir para Grand Line, para entrar pela Grand Line, uma baleia, filhote ali, que se perdeu das outras baleias, Laboon. Então eles se simpatizam pelaquela baleia, e principalmente o Brook, que ele se apega muito ao Laboon. E eles então começam a tocar uma música para animar aquela baleia que estava triste, porque se perdeu das suas companheiras ali, né? E principalmente dos seus pais, aquela baleia. Então eles tocam Blinks no Sake, e a baleia então fica feliz ouvindo essa música, essa canção tão linda. Os Piratas Rumbar, a maioria dessa tripulação é formado pelos músicos, e principalmente o Brook, que era um desses músicos, né? Só que, vendo que o mar é tão perigoso e aquela baleia, que era um filhote, que batizaram e colocaram o nome dela de Laboon, eles resolvem então parar de tocar música e assim ficar em silêncio através da ordem do seu capitão York, né? Porque não queria que aquela baleia se machucasse ou acontecesse até coisa pior. Então eles chegam até a Grand Line, entrando ali. Só que eles ficam surpresos, porque eles não perceberam que Laboon conseguiu também chegar à Grand Line. Olha só que coisa incrível. Então todos ficam felizes de ver o Laboon ali na Grand Line. Então eles começam a tocar Blinks no Sake, né? De ver o Laboon ali bem, né? Através de ter alguns ferimentos ali, e o Crocus cura ali, colocando até umas faixas ali no Laboon, né? Que se machucou ali, entrando um pouco na Grand Line. E todos ficam alegres ali. Então todos eles ali fazem a promessa de um dia de se encontrar com Laboon. Passando alguns anos, todos eles cumprir o deveres ali de navegar os mares, né? Que era o desejo dele navegar todos os mares ali, né? E o Brook, principalmente o Brook, que era muito apegado a Laboon, faz essa promessa com os Piratas Rumbar. Então Laboon fica nos cuidados de Crocus, que foi até médico do rei dos piratas Gold Roger. E apesar do momento difícil da tripulação Piratas Rumbar, eles tocavam música, porque o mar vai ter momentos bons e momentos ruins, né? E eles se divertiam tocando música, né? Que eles tinham tesão, porque boa parte da tripulação era um músico, né? Então, um certo dia, o capitão York pega uma enfermidade que é muito contagiosa, uma doença que é até transmitida, né? E alguns ali da tripulação também é infectado por essa doença. Então ele resolve se separar da sua tripulação com o seu navio. Então o Brook é o novo capitão dos Piratas Rumbar, né? E eles pegam outro navio ali para navegar. É triste, né? Essa cena do capitão York, que tem que separar da sua tripulação. Apesar de eles encarar momentos difíceis ali, ele pega uma doença que infelizmente ele tem que abandonar o seu sonho e principalmente os seus companheiros por causa de uma doença contagiosa. Então, apesar desse momento tão difícil, eles novamente começam a tocar música, né? E o Brook é o cara que tenta mais animar ali a sua tripulação, porque agora
ele tem uma responsabilidade, porque ele é nomeado como capitão dos piratas Rombar. E certo dia também, chegando em Triângulo Forian, Brook e a sua tripulação são atacados pelos piratas extremamente fortes, por flechadas e espadas, e a arma daqueles piratas infelizmente tinha veneno. E então, o que eles resolvem fazer no último momento deles, apesar de ser derrotados e todos eles sabendo que ia morrer naquele momento, eles resolvem tocar a música, a canção Brinks no Sake. Cara, que tripulação incrível, cara. Essa que era do Brook, e ele era o capitão naquele momento. Então vai caindo ali 3, 4, até o Brook ser o último, né? O Brook foi o último a parar de tocar o piano, porque vai caindo 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim vai indo. Muito triste, né? A angústia ali, mas apesar de ele estar sofrendo ali com o veneno, eles cantam, eles festejam no último momento deles ali, navegando após ser derrotados por uns piratas extremamente fortes, né? Então o Brook é o último a cair. Então vemos o efeito da Akuma no Mi do Brook. Após ele morrer, a sua alma flutua e vai flutuando. Só que para o Brook encontrar o seu corpo, ele encontraria uma dificuldade imensa pela névoa ali, né? Porque no Triângulo Forian é muita névoa densa, muita neblina, e foi difícil para encontrar o seu corpo. E quando ele encontrou o seu corpo ali, né, para sua alma entrar no seu corpo, para ele estar ressuscitado, né, o seu corpo já não tinha mais carne, só sobrou os esqueletos ali naquele momento, que era bem forte, né? Então o Brook tem aquele momento que ele encontra o seu corpo, mas no seu navio ele vê solidão. Ele se sente a solidão, porque ele tem que recolher ali todas as partes do corpo, dos corpos dos seus companheiros, né? E ele vai colocando ali dentro do caixão, uma cena muito triste. E o Brook ficou muitos anos ali na solidão, dentro do seu navio, né? Ele cantava, ele até sonhou que toda a sua tripulação ali estava viva também, com o Capitão Yoki ali presente também, né? E o Brook pensou até em morrer. Ele falou: mano, eu quero morrer, eu não quero uma vida dessa, uma vida de solidão. Eu já não tenho mais ninguém aqui comigo, estou se sentindo só, né? Até o momento que ele chega em Telebark. E Brook Moria ali corta a sombra do Brook, né? Que ele capturou o Brook ali, cortou a sombra do Brook, colocou em Ryuma, né? O Brook tenta trazer a sua sombra de volta através de uma batalha contra Yuma, mas ele é derrotado, né? Yuma ainda tem a piedade dele, ele consegue fugir. E aí, cara, é foda, porque o Brook perde a sua sombra e agora ele não pode sair para mais lugar nenhum, porque se ele sair pro sol, ele vai ser completamente queimado, né? E não vai sobrar nada dele, né? Então, cara, ele vai treinando ali e de repente ele encontra o Chapéu de Palha. O Luffy ali com o Sandy e a Nami vão até o navio do Brook, e de vez de eles ficar, apesar que o Sandy e a Nami ficaram com medo ali, e até o Sandy ficou questionando ele, mas o Luffy, cara, olha só o Luffy, apesar de não ser um personagem assim esperto, mas ele consegue ver o dom das pessoas, né? E aí ele fala até perguntas engraçadas. Ele pergunta assim pro Brook: você caga? Aí o Brook fala: sim, e muito. E o Brook ali vendo a Nami, né?
Aí ele fala, nossa, faz tempo que eu não vejo gente assim. Nossa, mas que moça bonita e elegante. Nos olhos, não consegue desvendar essa beleza. Apesar que eu não tenho os olhos mesmo, e começa a dar aquela risada. Aí ele pede até para ver a calcinha da Nami, a Nami dá uma bica nele, faz um calo e o Sanji fala, como um cara como você fala? Pode ter um calo. Como esqueleto pode falar? Hein? Você é muito estranho. E aí então o Luffy fala, perguntinha, vem cá. Ele fala, vem cá, você quer fazer parte da minha tripulação, Brook? Sim. E aí de repente o Brook para ali no Sunny ali, né? Aí o pessoal vê ele ali, o Zoro, o Zop, o Chopper, o Frank, fica assustado, né? Quem é esse cara? Aí o Luffy fala, agora ele é nosso companheiro. Aí o Zoro fica até questionando, eu falei pra você, Nami e Sanji, pra acompanhar ele, pra ele não fazer besteira, e olha só que deu. Aí nós vemos o Sanji pela primeira vez pedindo desculpa pro Zoro, desculpa. Foi muito engraçado isso. E aí o Brook conta toda a sua história triste pra eles, né? Eles ficam até tristes, porque sabendo que o Brook já foi pirata e ele também já foi morto, né? Mas ele comeu Yomi no Mi, que é uma Akuma no Mi que faz esse usuário ressuscitar após a sua morte, né? A sua alma pode entrar de volta no seu corpo, né? Aí o Brook até fala pro Luffy, eu não posso fazer parte da sua tripulação agora porque eu perdi minha sombra e eu não posso ir pro sol. Então o Luffy resolve então ajudar o Brook ali, né, para derrotar o Moria, né? E a sombra do Brook tava com o Ryuma, né? Então o Brook tenta lutar com o Ryuma, só que ele é derrotado completamente após o seu treinamento, né, de tentar derrotar o Ryuma, que é um personagem lá de Wano, né, que é descendente do Zoro, e o Zoro consegue derrotar ele e ainda pegar a sua espada, e o Brook consegue a sua sombra de volta. E aí então o Luffy também consegue derrotar o Moria, né, e a sombra ali das pessoas ali naquele mundo ali que tinha zumbi, né, com o Moria tinham seus poderes ali de cortar e tomar a sombra das pessoas. Pegou até a sombra do Luffy, colocou no Lost, né? Todos ali conseguem a sua sombra de volta. E assim então o Brook também consegue a sua sombra de volta, né? E novamente ele até recusa assim de entrar para a tripulação do Luffy. Só que o Luffy fala pro Brook que também conhece o Labum, que viu o Labum lá na Grand Line, e fala que ele cresceu, né? E aí a tripulação Sandy ali, o Zop também fala que conhece o Labum, né? E quando o Luffy encontrar One Piece e também e chegar em Laugh Tale, vai voltar para ver o Labum, né? Porque ele fez a promessa também. E o Brook fica surpreendido com aquilo. E aí então ele começa a chorar de emoção, né? Descobrindo ali que o Luffy também conhece o Labum e que vai voltar para ver o Labum. Então o Brook entra para a tripulação dos Chapéus de Palha. Mano, a história do Brook também é uma história muito triste, porque o seu capitão pegou uma doença contagiosa. Aí também boa parte ali da tripulação também pegou essa doença. Aí os outros que conseguiram ali ficar bem, conseguiram acompanhar o Brook, né? O Brook foi o capitão. Só que teve esses ataques desses piratas poderosos, que deram flechada, espada ali com veneno, e infelizmente todos eles morreram. E aí o Brook teve sorte de comer essa Akuma no Mi. Só que ele viveu uma vida de solidão, cara. Pra ele não compensava mais viver. E aí ele encontrou pessoas que ali trouxe esperança para ele de encontrar o Labum. E ele vai conseguir cumprir essa promessa. Olha só que coisa incrível. Apesar da história dele ser muito triste, mas ele vai conseguir encontrar o Labum. E vai mostrar ali o gravador do último instante ali da tripulação, da antiga tripulação dele, cara. E eles tocando Bix no Sake. E essa música foi pro Labum, cara.
esse último momento foi pro Labum, e o Labum vai escutar isso, vai ficar todo emocionado. E quando o Labum vê o Luffy e o Brook, vai ser um dos momentos mais épico e incrível de One Piece. Cara, que história linda, ao momento de emoção e de tristeza do Brook, desse personagem incrível também, bem carismático e engraçado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para vocês receberem as notificações, e um forte abraço e até os próximos vídeos.